Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado. Que Deus abençoe a todos. E como esperado, o doutor Renato Gomes aqui de volta ao canal com as suas análises que vocês tanto adoram. Doutor, muito obrigada por estar de volta ao canal. Sempre eu fico feliz em estar aqui porque você é muito bem-humorada, Camila. Obrigada. Doutor, vou começar com um textinho do Roger Moreira, do O Traje a Rigor, que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: lembram do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Aquele que disse que a direita merecia um bom murro e uma boa bala? E que deixou o Museu Nacional pegar fogo? Ele está foragido. Sabe por quê? O tal Carlos Antônio Levi da Conceição roubou 43 milhões de reais. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro está lá, entregue às moscas e destruída. E o nosso museu também, morto. Entendem por que esses lixos não querem que o governo Bolsonaro continue? Inclusive, doutor, pegou fogo a parte que estava a documentação do museu lá na Universidade Federal, pegou fogo e essa semana que passou agora falaram que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está falindo, como se fosse culpa do governo federal. Como que a gente pode ler essa situação? Está realmente falindo? Ou houve tantos roubos que eles não estão aguentando? É uma nova tentativa de tentar prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro? Camila, as universidades federais, né, se a gente olhar do modo geral, elas eram para sofrer uma mudança radical. Hoje, a solução que eu vejo como mais factível é uma intervenção federal. O presidente da República pode, lá no artigo 84, inciso 10 da Constituição, decretar e executar intervenções federais. O problema, nem digo problema, o conhecimento das pessoas que tratam do assunto está limitado à questão da intervenção federal em estados da federação, como está desenhado lá na Constituição, no artigo 34 a 36. Mas o fato da Constituição só especificar intervenção nos estados não significa a inexistência de possibilidade de intervir em órgãos federais e instituições aí como ligadas à educação, com base no que está acontecendo. Por que está acontecendo essa baderna nas universidades federais? Não tem fiscalização alguma, a polícia ali não tem acesso. Então, se confunde a autonomia praticamente com a criação de um território soberano dirigido por reitores escolhidos, teoricamente, ali dentro da universidade, doutores, mas eleitos daquele pessoal lá de dentro. E o presidente da República fica até com mãos atadas para escolher alguém ali, tem que escolher da lista tríplice, que quase foi inviabilizado por uma canetada da toga, lembra-se de passagem. Mas, dentro do que eu defendo, você pode criar uma construção jurídica, criar uma solução jurídica com base no que está escrito na Constituição e nas leis. E a intervenção federal em universidades é mais do que necessária hoje. Para quê? Para garantir a lei e a ordem. A lei e a ordem, no caso, a lei que garante o ensino, o estudo para as pessoas que estão lá, e a ordem naquele ambiente. Você não pode ter uma desordem lá que impeça pessoas de se informar, de se instruir, que impeça a pessoa de exercer sua liberdade de expressão, que impeça a pessoa de ficar no ambiente livre de tóxicos, livre de criminalidade. É tudo que ocorre hoje. Caso típico de intervenção federal. Bastaria mandar um soldado e um cabo, um decreto presidencial, manda um soldado e um cabo e resolve o problema. E sem aval de Congresso Nacional, que o aval do Congresso Nacional para intervenção apenas se refere à intervenção em estados da federação, não em universidades federais vinculadas ao próprio Poder Executivo Federal. Não resolveria o problema. Mas ninguém vai falar isso, não está escrito em lugar nenhum. Tem que se comprar a ideia e trabalhar o modus operandi disso. Mas tem solução? Tem. Doutor, um assunto que ficou muito em voga também essa semana foi a história do Toffoli. O Toffoli ele foi denunciado por ter recebido 4 milhões de reais por venda de sentença para favorecer 2 prefeitos do Rio de Janeiro e mudar o seu voto no Tribunal Superior Eleitoral. Isso consta na delação do Sérgio Cabral. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a instalação de um inquérito para investigar o Dias Toffoli. Por meio de assessoria, claro, o Toffoli negou o fato.
Segundo a delação de Cabral, ele recebeu 3 milhões para alterar o voto no TSE, mais 1 milhão à parte para evitar que um deputado estadual ou federal, no momento eu não me recordo, peço até desculpas, para que ele não fosse cassado, né? O que consta na matéria, que chamou a atenção de muita gente, foi que o PGR Augusto Aras pediu o arquivamento disso e a gente não tem uma explicação certa. Ó, o PGR pediu arquivamento por conta disso e disso. Inclusive, líderes de 12 partidos assinaram uma nota contra a Polícia Federal, falando que está tendo ataques criminosos contra o Dias Toffoli. Então, a impressão que dá é que está acontecendo aí uma cúpula de proteção em relação ao Dias Toffoli, como se ele pudesse explodir uma bomba a qualquer momento. Ou vocês me protegem, ou eu vou colocar também tudo a público. Na nota, quem assinou foram os partidos DEM, Republicanos, PSD, Rede, PT, PSOL, MDB, PSDB, PL, PCdoB, Progressistas e SDD. Entre as personalidades estão o Baleia Rossi, que concorreu a presidente da Câmara dos Deputados, o Bruno Araújo, do Republicanos, Marcos Pereira, Paulo Pereira da Silva, que foi um ex-presidente da Câmara dos Deputados, Paulo Pereira da Silva, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e as lideranças Fábio Tradi, do PSD, José Guimarães, do PT, e Orlando Silva, do PSDB. E na sexta, nós fomos contemplados com a seguinte notícia: Fux vai se declarar impedido de julgar a delação de Sérgio Cabral. Também a matéria não justificou o porquê desse impedimento. Qual é o problema de se homologar as delações de Sérgio Cabral e investigar Dias Toffoli, já que ele garante que não fez nada de ilegal? Está ocorrendo aí uma cúpula de proteção em torno de Dias Toffoli? Olha, a presunção é que sim. Aqui no Brasil existem os iguais acima da lei, esses que jamais a justiça chega, eles são blindados por decisões políticas ou propriamente jurídicas, e os iguais abaixo da lei, onde vale até o inimaginável, como são as vítimas da perseguição desses inquéritos aí absurdos que estão ad eterno em aberto, enquanto não ocorre ali o resgate do artigo 5º pelo presidente da República. A questão da delação, quando um réu delata, ele tem que apresentar indícios de provas do que ele esteja falando seja verdade. A delação do Cabral foi homologada pelo Fachin. Nesse quesito, em relação às alegações do Toffoli, salvo engano, não houve a homologação pelo Fachin e foi rejeitada pelo Aras. Foi nisso que ele mandou arquivar esse pedaço. Salvo engano, o Sérgio Cabral fez a delação junto com a Polícia Federal. Salvo engano, tem que ver a lei, eu não me lembro da lei de cabeça, mas a lei acho que permite delações feitas com a Polícia Federal. E é com base nisso que foi dado seguimento a esse pedido de inquérito. Obviamente, o que chegou? Chegou no Fachin, que é o responsável por essas investigações, ele vai levar para o plenário para se validar ou invalidar essa delação do Cabral, que implicou o ministro Toffoli. O resultado disso é mais do que previsível. É mais do que previsível. A gente pode, eu diria, apostar que ela será invalidada, isso aí irá para a gaveta. Então, é mais ou menos esse o cenário, estou falando de uma forma superficial, pelo que eu vi nas notícias, eu não olhei em detalhes para ver se é efetivamente isso, mas suponho que seja isso. Então, o que está acontecendo, essa blindagem, esses discursos políticos, tornando o ministro vítima, tornando a Polícia Federal ali como estivesse agindo como se pertencesse a um Estado policialesco, quando, na verdade, está querendo trazer aqueles que estão acima da lei para baixo da lei. Então, tudo isso é previsível. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí vai dentro da minha tese de quanto pior fica, mais rápida a mudança. As coisas estão pipocando, a sujeira está aparecendo. Não vai haver para onde se esconder isso. Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. Eu diria que será boa para o Brasil.
Doutor, por exemplo, se resolvem por um milagre divino, Deus iluminou a cabeça desses abençoados e falou: não, vamos pautar, vamos homologar a delação de Sérgio Cabral e vamos deixar investigar Dias Toffoli. A gente pode fazer a analogia de que um castelo de cartas está para ruir? Olha, eu não boto a mão no fogo por ninguém ali. Se você vê aquele fiozinho de novelo começar a puxar, você vai descobrir coisas. É aquela velha regra, né? Siga o dinheiro. Você seguindo o dinheiro, você vai descobrir tudo que envolve aquele contexto. É mais ou menos isso que a Polícia Federal tem buscado fazer. Acredito que seja isso que ela vai querer fazer, né, com a abertura desse inquérito. Se é que será aberto, do jeito que as instituições funcionam para blindar todos os que estão na cúpula, né? Tem que acontecer algo imponderável para fazer isso andar. Do jeito que está hoje, eu duvido que ande. Doutor, falando em como estão as coisas e a bandidolatria reinando no país e corruptos sendo soltos, o senhor presidiário, conhecido também como Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o genocida da Venezuela, Nicolás Maduro. Inclusive, ele ganhou uma fotinho aqui com o Nicolás Maduro, ganhou o livro de Hugo Chávez, tipo, ele nem sabe ler, ele nem lê, quer esse livro para quê? Enfim, e o que me chamou a atenção foi essa parte do texto. Frutífero encontro com o camarada, aqui está escrito presidente, leia-se presidiário, Lula, a presidente do PT, também conhecida como amante, Gleisi Hoffmann, o deputado Paulo Pimenta e o secretário de Relações Exteriores, Romênio Pereira. Hoje somos movidos pelo sentido de pátria e pelo compromisso com o seu futuro de nossos povos, superar. Espero que eles não estejam querendo falar que o Lula é o futuro do Brasil, né? Porque o Brasil não aguenta mais. Em paralelo a tudo isso, ele está articulando para se encontrar com o ditador da China, Xi Jinping, o Xi Jinping, que a gente chama aqui no canal, e o Putin. O que me preocupa não é a reunião com o Putin, e sim com o Xi Jinping, que tem um embaixador aqui no Brasil, o Yang Yaming, que está tentando subverter as coisas aqui, colocar a ideologia da China aqui dentro, proibindo parlamentares de falar, exigindo cabeça de assessor da presidência, derrubando o ministro das Relações Internacionais. Olhando de uma forma mais densa, né? Não tão política, mais na parte mais da socióloga, podemos dizer assim, da sociologia, o que significa Lula fazendo esse monte de articulação, inclusive com nomes de genocidas, de ditadores, no atual cenário brasileiro? Olha, Camila, eu gosto de ver essa situação muito em função da consciência das pessoas. Todos nós temos a nossa consciência individual, temos as nossas noções de certo e errado, e a gente sempre age de acordo com a nossa consciência. O que é certo para mim pode não ser certo para você, mas a gente tem a convicção de que está fazendo o nosso certo. Da mesma forma, eu vejo o Lula, vejo essas pessoas envolvidas. Eles, por incrível que pareça, eles acham que estão fazendo o certo na visão de mundo que eles têm, de acordo com a própria consciência. Por mais que o que eles estejam fazendo não passe pelo crivo de nenhuma pessoa aqui no Brasil que deseja a mudança, que deseja a ruptura desse status quo apodrecido que a gente vivencia aí já há décadas. Então, assim, nada disso me abala, eu vejo isso com naturalidade, não me surpreende nada. A minha certeza é que o que eles querem não significa que se consumará, se concretizará no mundo dos fatos. O buraco é muito mais embaixo. E a gente sabe que o que eles querem não se realizará. Vai acontecer exatamente o oposto. Está tão visível, tão previsível para mim, mas, infelizmente, não está nada previsível para eles. Infelizmente, para eles, porque é muito felizmente para nós. Então, o desfecho dessa história será muito bom. Não vejo nenhum problema nessas articulações. No âmbito da geopolítica está tudo acontecendo, operações militares aí sigilosas pelo mundo todo. O Putin é aliado do Bolsonaro. O que acontece na China de bastidores a gente não sabe, mas nem tudo que acontece lá é de ruim, visa lá o mal de toda a humanidade.
Então, eu vejo isso, prefiro olhar de longe e aguardar o desfecho dessa história. Tudo isso faz parte dessa guerra de quinta geração. Quanto ao que o ex-presidente enxerga da vida, isso aí, sinceramente, não tem a menor preocupação em saber, até porque o Bolsonaro já disse que ele não ganha, o Lula não está fora em 2022, que ele só ganha com fraude. Só ganha com fraude. E se não houver voto auditável, não terá eleições em 2022, foi a fala do Bolsonaro. Não tem por que as pessoas se preocuparem com essas articulações aí desse pessoal de esquerda. Esse pessoal está fora. Definitivamente está fora de qualquer pretensão de governar o Brasil. Só não enxerga isso aqueles que estão presos na materialidade, no que os 5 sentidos enxergam, e naquela mesma visão de mundo míope, né, que é o que domina, infelizmente, o pessoal dessa ideologia esquerdista. Doutor, uma das coisas também, eu não digo que tenha me incomodado, mas que me chamou a atenção foi o Fernando Henrique fechar laços com Lula, inclusive não sinto nele um sentimento de ser contra as regras, não, ele só quer ser corrupto, imagina, que isso? Imagina, né, os canalhas também envelhecem, e tentarem apresentar o Lula como uma terceira via, repaginado, como estão fazendo com o Renan Calheiros. Inclusive, o deputado federal e jornalista Paulo Eduardo Martins, em uma entrevista comigo, ele citou uma frase muito interessante que me marcou. A mídia ressocializou o Renan Calheiros, né? Pegou o marginal, ressocializou para poder usá-lo para atacar o presidente Bolsonaro. Isso também não pode estar acontecendo no âmbito do PSDB com o PT? Camila, no cenário atual, a mim, Renato, importa quem tem a força efetiva. Quem tem a força efetiva é o Bolsonaro, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Como o Bolsonaro gosta de falar, e ponto final. O restante, eu diria que são castelos de areia. Pouco importa que Fernando Henrique se encontra com Lula, o que a mídia pensa, pouco importa. Na hora do pega para capar, né, numa linguagem mais para todos entenderem, vai valer quem tem a força. E quem tem a força hoje é quem cumpre a Constituição, quem respeita as regras do jogo, que é a Presidência da República e as Forças Armadas. Né? Está chegando a hora da onça beber água, como as pessoas gostam. Bolsonaro hoje já disse claramente, né, ontem, melhor dizendo, disse claramente, eu já avisei o que eu tinha que avisar, agora eu vou agir. Deixou claro. Então, assim, tem que relaxar e esperar. Tomar o chimarrãozinho, né, o pessoal que é lá do Sul. Eu tenho saudade de chimarrão, o período que eu morei lá no Sul. Você é daqui de São Paulo, mas você gosta também. Então, tem que aguardar, não tem jeito. Sem estresse, sem preocupação, não se deixando afetar pelas notícias. Notícias não significam que ela traga conhecimento. As notícias apenas alimentam uma narrativa. Elas mexem com as emoções das pessoas, né, mexem sobretudo quando são ruins, e as pessoas ficam se retroalimentando com isso. Então, a minha dica é o seguinte: se afaste dessas notícias, não leva a nada. Deixa esse pessoal tentar confabular, que eles vão cair sozinhos. Não vai afetar em absolutamente nada o destino do Brasil. Renato, nós ainda temos que falar da CPI, que o Renan tomou ali uma porrada, né, no sentido figurativo, e, gente, fica tranquilo, é modo de dizer, ninguém bateu no Renan, mas fora o Flávio ter chamado ele de vagabundo, o ponto não é esse, foi do executivo da Pfizer, o Carlos Murilo, que falou, não, o Brasil foi um dos primeiros a pedir a vacina. E também depois reconheceu que demorou a assinatura do contrato por conta do Senado, que precisava aprovar, e o Rodrigo Pacheco realmente postou isso em abril. Mas o assunto efetivo, doutor, é um cara chamado Carlos Gabas. Nós estamos tentando trazer o Carlos Gabas para a CPI. Eu vou mostrar um fio que o Renato Giraldi fez, que é muito interessante, mas eu vou dar o panorama, né? Porque a gente passou a semana se aprofundando nesse fio. Eu vou dar um panorama para o senhor. Eu gostaria de saber por que esse cara bota tanto medo no Renan Calheiros. Renan Calheiros está com medo de duas coisas na CPI: o Carlos Gabas e a Polícia Federal, a pedido do general Girão. Então, vamos lá. Esse post é do dia 11 de maio, quando o nome de Carlos Gabas foi trazido a público, né? Saiu dos bastidores, veio a público, e nesse mesmo dia, 11 de maio, os senadores ficaram tipo mega full pistola
nos grupos, brigando quem soltou o nome dele, quem mandou botar o nome dele nas redes. Carlos Gabas, ele é petista e ex-ministro da Dilma, inclusive também chamado de motoqueiro da Dilma, e quando ela foi empichada, ele conseguiu a aposentadoria dela em 10 dias no teto máximo. Pode ser a peça na CPI da peste chinesa. Atualmente presidente do Consórcio do Nordeste, com passagem nas operações Lava Jato, Esquema S, Custo Brasil e Ragnarok, que investiga a compra de respiradores que nunca foram entregues. Segundo o Diário Oficial da Bahia, em 2020, o Consórcio do Nordeste, presidido por Gabas, gastou R$ 48.748.575 na compra de respiradores. Em junho, foi iniciada a Operação Ragnarok, com o objetivo de investigar os respiradores adquiridos por Gabas e que nunca foram entregues. Porém, Gabas, até então, não havia sido alvo de nenhum processo administrativo. Já em setembro de 2020, o caso fica mais esquisito. Sabe o prefeito de Araraquara? Sim, aquele petista que criou um campo de concentração para infectados e que manda a polícia bater em cidadão? Então, de acordo com a Veja, ele recebeu 30 respiradores como propina. Lembrando que o Gabas também fez acordos espúrios com Renan Filho, filho de Renan Calheiros. Mas como é que Gabas, presidindo o Consórcio do Nordeste, conseguiu enviar 30 respiradores para Edinho Silva, prefeito de Araraquara? Aí tem o detalhe aqui nos Pingos nos Is, que eu não vou rodar o filme porque dá direitos autorais. E o Renato escreve o seguinte: aparentemente, Gabas é um prodígio em negociações. Fechou um contrato de quase 49 milhões em 20 minutos. O senador Eduardo Girão convidou Gabas para prestar depoimento na CPI, porém a mesa diretora não se manifestou. Em conversas internas, a interlocutor deu a entender que falta pressão popular junto à mesa diretora. Logo depois, o Renato trouxe mais documentação que mostra que aquele caso das vendas de respiradores pelo WhatsApp da Himpcare, que estourou no começo do ano passado, não sei o quê, teve a mãozinha do Gabas, tá? O Gabas fechou compras milionárias e esses equipamentos nunca foram entregues. Nunca teve equipamento, diz delegada sobre empresa que deixou de entregar respiradores a estado do Nordeste. O Gabas empenhou em uma nota 48 milhões, quase 49, e na outra nota, mesmo valor, 48 milhões, quase 49, ele pagou sem ter o produto. Tipo, vou pagar porque eu confio em você, nunca te vi, mas aí, confio, broderagem e tal, não sei o quê, mandou o dinheiro. E por último, na sexta-feira, o Giraldi postou: Ocean 26 é o nome da segunda empresa que vendeu respiradores para o consórcio do Nordeste, os quais nunca chegaram e cujo dinheiro não foi devolvido. Mais uma aquisição do Gabas, o homem-bomba da CPI, pela bagatela de 45 milhões. De acordo com o contrato, a Ocean 26 fica localizada neste endereço, 722 Sun Street, Los Angeles, Califórnia, e segundo o Google Street View, esse é o local. O Gabas deve ser muito ingênuo. O coitadinho foi enganado 2 vezes. Esse aqui é o local da venda de respiradores. Isso para mim parece mais um local que vende maconha, não respiradores. Não obstante a tudo isso, o senador Alessandro Vieira, querendo fazer uma cortina de fumaça em cima desse assunto, jogou a convocação de Carlos Bolsonaro e Felipe G. Martins para a CPI para explicar o que eles estavam fazendo dentro da CPI, dentro da reunião da vacina com a Pfizer. Ou seja, o filho do presidente e o assessor especial do presidente. Meio óbvio que eles vão estar, né? E aí o senador Girão pediu o diretor da Polícia Federal na CPI e Renan Calheiros ficou enlouquecido. Falou que isso não vai rolar, não vai rolar. Mas, em compensação, eles estão armando para a prisão do Pazuello. Doutor, pelo amor de Deus, nos dê um panorama. Carlos Gabas, Federal, Carlos Bolsonaro, Felipe de Martins, circo chamado São Paulo, circo chamado Brasil, um hospício. O que a gente tira disso?
Olha, CPI é palanque. Né? O Bolsonaro até agradeceu a CPI, dizendo que está fazendo um bom trabalho a favor do governo. Ele já esculachou essa CPI, esculachou o relator, então ele não leva a sério aquilo. Né? Ontem o recado foi muito duro em relação, se acha que vão querer me tirar daqui com base nesse circo aí, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então, assim, ignora a CPI, né? Pelo menos nesse aspecto de tentar prejudicar o governo de alguma forma. Em relação ao Gabas, eu duvido que ele seja convocado ali pela CPI, a gente sabe que aquilo é uma CPI de cartas marcadas, mas, em compensação, ele não será ignorado pela Polícia Federal. Né? A Polícia Federal está fazendo um belo trabalho de investigação e, na hora certa, tudo vem à tona. Eu não tenho a menor dúvida em estar falando isso, porque é o curso natural das coisas dentro de um país que está entrando nos eixos e está, eu diria, sendo bem comandado aí pela Presidência da República e pelos seus assessores. Em relação à questão da convocação do Carlos Bolsonaro e do Felipe Martins, eu diria que é uma convocação esdrúxula, totalmente juridicamente infundada, né? Eu diria que é um abuso de poder legislativo, porque a CPI tem autoridades inerentes a autoridades judiciais, está lá escrito. No caso, o delegado de polícia. O delegado de polícia não pode convocar alguém por querer. Tem que haver algum indício de que aquela pessoa foi alguma testemunha ou sabe de alguma coisa que possa justificar a convocação para ajudar em elucidar algum crime que esteja sendo apurado. O que o Carlos Bolsonaro tem a ver com pandemia? Tem a ver com decisões tomadas ou deixadas de ser tomadas em relação a um caos? O que o Felipe Martins tem a ver com isso? Absolutamente nada. Não é caso de convocá-los. Isso aí é uma decisão abusiva e, sinceramente, se a gente estivesse no Estado de Direito sério, seria ilícita, né? Seria passível de ser descumprida. Ordens ilícitas devem ser descumpridas. Mas aqui vigora a narrativa do politicamente correto. E essa CPI foi criada de uma forma esdrúxula com aval do judiciário e ninguém sabe lidar com isso, usando as regras de direito a seu favor, né? Usando a força necessária, como, por exemplo, dando uma ordem para a Polícia Federal para não cumprir nada de esdrúxulo dessa CPI, nenhuma ordem dali, que todas são ilícitas, todas são antijurídicas. Uma ordem do diretor-geral da Polícia Federal resolveria o problema. A Polícia Federal ficaria afastada dessa farsa e impediria qualquer convocação esdrúxula como essa. Mas não se faz, a Polícia Federal está sem comando e a gente tem que assistir senadores dando áreas da graça como se fossem realmente essas autoridades que eles acham que são e convocando quem dá na telha. Normalmente, quem é próximo ao presidente da República. Ou seja, isso é um show de horrores, Camilo. Isso aí não vai dar em absolutamente nada. O que eles querem, eles não vão conseguir. Porque o que eles querem é, na política, tirar o Bolsonaro do cargo. Esse é o objetivo final. Isso não vai acontecer. E em relação à última coisa que você perguntou aí, ficou faltando uma resposta. Pazuello. Pazuello só vai ser preso se ele chegar lá como eu diria, como uma galinha pedindo clemência para uma raposa faminta. Se ele chegar lá como uma águia, ele vai engolir a raposa. Ele mata a raposa. Como é que ele vai se portar na CPI? Como uma pessoa subserviente ou como general da ativa? Que não deve nada, não tem nada a temer e fez tudo às claras, está tudo documentado. Como é que ele vai se portar em relação às perguntas esdrúxulas que vão fazer a ele? Vai ficar dizendo não, pelo amor de Deus, não é bem assim, ficar se esquivando, ou vai dar respostas duras na lata desse pessoal, que merece receber respostas duras? Talvez, se for o caso, dependendo do contexto, em legítima defesa da honra, como fez o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, eu diria até que se excedeu, não foi na legítima defesa da honra, ele foi uma injúria, mas ali dentro da casa eles se entendem. Eu vou defender Flávio. Vou defender Flávio Bolsonaro. Ele foi a voz de uma nação. Não, ninguém questiona isso, porque as pessoas estão angustiadas. As pessoas não estão aguentando, não estão sabendo lidar com essas agressões emocionais que esse pessoal lá de Brasília provoca. Provoca, parece que sarcasticamente, como se todos aqui de fora daquela bolha
não estivessem percebendo o que está acontecendo. Então, assim, o Pazuello, primeiro que na minha leitura ele errou, né, em ter pedido a HC, habeas corpus. E já habeas corpus para quem? Um tribunal suspeito caiu com qual ministro? Lewandowski. O ministro que elogiou Dória e criticou Bolsonaro numa decisão. Mas parece, doutor, que o Lewandowski vai dar. Não, pô, ele não tem como não dar. Ele já deu. Ele dá HC para todo mundo? Então, como é que ele não teria. Assim, seria o cúmulo do cúmulo ele não dar um HC. Qualquer marginal, Camila, tem direito de ficar calado. Qualquer marginal. O cara pode ser latrocida, tem direito de ficar calado. Uma pessoa que é inocente, não responde a nada, ele tem que ser submetido a uma sessão de tortura, ali a tortura verbal, e ser obrigado a falar. Eu diria que para ele, o ficar calado vai ser um exercício de inteligência emocional. Né? E se ele enxergar a situação como exercício de melhorar esse aspecto dele, ele pode tirar bons frutos daquilo. Né? Porque aquilo ali não é mole, não. Você aguentar participar daquilo deve ser muito difícil para uma situação de pessoas como o Pazuello. Mas depende exclusivamente dele, o que vai acontecer lá. Na minha leitura, ele deve ir fardado e deve ir com pessoas ali que normalmente acompanham o general nesses atos aí, que não digo em prol da nação, vamos dizer assim, em prol da nação. Vamos fingir que a CPI não seja uma farsa, mas é um ato em prol da nação para esclarecimentos. Não vai lá com o seu séquito, né, com o general tem direito. Se porta como general. Eu duvido que ele saia dali preso. Né? Ordens ilegais não devem ser cumpridas. Aí vai envolver Polícia Federal, que seria quem cumpriria esse mandado de prisão, em flagrante, a prisão em flagrante, né? E a Polícia Federal, como é que agiria nessa situação? Como é que o comando da Polícia Federal agiria? O presidente da República, que está acima deles administrativamente. Ou seja, vai envolver todo mundo numa situação, olha, é tragicômica, não tem como pensar diferente. Né? É tragicômica, doutor. Inclusive, eu não deporia, porque esse negócio de inteligência emocional não é muito comigo. Embora eu leve a sério a história do você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal, mas eu ainda não sou muito boa com esse negócio de inteligência emocional, não, doutor. Não sou. Doutor, vamos ainda continuar. Não, eu preciso me exercer. Eu acho que eu preciso nascer de novo, para falar a verdade. Doutor, ainda falando sobre senadores, eu vou respeitar a presença do senhor, então eu vou falar cafajestes. O senador Humberto Costa, também conhecido como Drácula do Odebrecht, que é o afastamento do PGR Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Parece que existe aí uma tentativa de atacar o governo assim, ó, por todos os lados, todos. E isso se veio após o presidente e os apoiadores do presidente começarem a pressionar pela devassa nas contas de governadores e prefeitos, na qual o pessoal da CPI, a base aliada do presidente, que está atuando dentro da CPI, os senadores governistas, pediram a todos os tribunais de conta estaduais os dados dos governos locais para poder colocar na CPI, e isso deixou, muita gente brava. O pedido é de autoria do senador Ciro Nogueira, inclusive, e ele diz que ele quer só evitar que sejam duplicados esforços no sentido de se iniciarem investigações que já estão em curso, oferecendo, assim, a eficiência tanto das cortes de contas quanto da própria CPI. Mas não era intenção nenhuma. Ciro Nogueira estragou a brincadeira da CPI. Não tinha qualquer intenção em chamar governadores e prefeitos. A CPI tem fama de sempre que ela começa, não se sabe o que vai acontecer. A gente está vendo, até com os poucos senadores favoráveis ao governo estão agindo bem, estão indo nas feridas, né? Estão buscando convocar pessoas que causariam estrago para os inimigos da pátria que estão impedindo o país de andar, né? Já, cada um do seu jeito, e o outro agora buscando informações, ali, eu diria, bombásticas. Mas, independente do senador Ciro Nogueira estar buscando essas informações, elas certamente devem estar nas mãos da Polícia Federal, que está investigando aí sem parar, correndo o Brasil todo. Então, assim,
Eu diria que a CPI está sendo muito útil porque leva o foco político para ela e deixa realmente a atividade policial fazer o serviço em paz, em sigilo. Então, assim, é para você ver o nível de consciência dessas pessoas. Eles não sabem o que está acontecendo no Brasil. O foco está em Brasília, o foco é apenas tirar Bolsonaro. Eles estão efetivamente cegos para a realidade, eles não enxergam. E na hora certa, tudo vai acontecer. E vai ser lindo o desfecho dessa história. Essa CPI, ela já nasceu morta. Não tem com o que se preocupar. Tudo isso que está acontecendo, apenas mais uma vez, para reforçar as máscaras que caíram, deixar elas no chão e jamais serem postas novamente. Doutor, projeto institui crime de responsabilidade para estímulo de comportamento de risco. O que é comportamento de risco? É a aglomeração. Claro que esse projeto de lei é para atingir diretamente quem? Vamos lá! Alexandre de Moraes? Não! Renan Calheiros? Não! Claro que é o presidente da República, né? Começou a transitar logo no Senado um projeto de lei que permite denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade quando ele praticar ato ou estimular comportamento que potencialize grave risco à saúde pública ou à integridade física e moral da pessoa humana na ocorrência de epidemias, pandemias, por ação ou omissão. O projeto atende pelo número 981 de 2021 e foi apresentado pelo corrupto Jacques Wagner, do PT. Olha só quem está querendo criminalizar as ações do nosso presidente. E por que isso? Eu vou explicar, o doutor dá a opinião dele. A minha visão, claro, não é uma explicação, é a minha visão. Porque o presidente está mostrando que tem apoio popular. As pessoas estão indo às ruas, estão recebendo ele em aeroportos, em inauguração de ponte, em tudo. E isso está incomodando, porque está contradizendo o Datafolha. Comprar uma pesquisa eleitoral não é barata. Não é barato, tá, gente? Não é nada de 2, 3 mil reais, não. É um valor extremamente alto para que aquela pesquisa apresente o resultado que você quer. E ainda seja auditável, for entrevistado 2.000 pessoas de tal lugar, com tal idade. Isso daí demanda tempo e tempo demanda muita grana pública para isso. Então, com o presidente Bolsonaro, Datafolha, a pesquisa que ele vai perder e as ruas estão lotadas de gente, está começando a incomodar. Sua visão, doutor? Esse projeto nasceu morto, Camila. Esse projeto mostra claramente que esse pessoal considera o Bolsonaro um bravateiro. Projeto de perseguição política é um projeto que indiretamente impede manifestação popular, né? E a manifestação popular será usada como motivo para responsabilizar o presidente da República com a popularidade que ele tem, né? De receber apoio. Eles querem inviabilizar o povo de manifestar apoio ao presidente ou de fazer críticas a essas instituições carcomidas que a gente tem. Ele nasceu morto. O projeto ele nasceu morto, não vinga, é impossível. É o tipo de lei que deve ser ignorada pelo presidente da República. O artigo 85, inciso 7 da Constituição, diz lá que o presidente da República comete crime de responsabilidade se descumprir decisões judiciais ou leis. Agora, o que não diz é o seguinte, desde que sejam lícitas. Essa lei é esdrúxula. Ela é feita sob encomenda, é uma lei parcial, é uma lei que afeta liberdades individuais, que é a liberdade de manifestação, afeta o poder discricionário do presidente, né, a liberdade de ir e vir do presidente indiretamente, de estar no meio do povo. Ou seja, ela, de uma forma ali, aparentemente bacaninha, né, usando uma retórica de preocupação com a saúde, de preocupação com risco de contágio por causa da pandemia, no fundo, ela atenta contra as liberdades individuais, atenta contra o chefe de governo e chefe de Estado. Percebe? Isso é uma lei ilícita. Ela deve ser ignorada na raiz, né? Se ela for aprovada, certamente Bolsonaro irá vetá-la, o veto será derrubado, né? Mas isso não vai chegar a esse extremo. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Até porque na Câmara dos Deputados, como o Arthur Lira hoje está muito colado com o Bolsonaro, Arthur Lira adorou o passeio, né, feito ontem, no caso, em Alagoas, Maceió, né, sentiu aquele povão todo apoiando ele também. Ele
pode ser qualquer coisa, mas ele é um cara inteligente. Ele não vai largar esse gostinho do apoio popular, né, junto do Bolsonaro. Então, esse projeto não passa na Câmara dos Deputados. Então, está tudo encaminhado, não passa de um ato de desespero dos inimigos da pátria que estão lá ainda no Senado, mas eu diria que são mortos políticos. Nada disso vai passar. A gente está numa fase de transição. Mas que o nosso presidente está incomodando, tá, hein, doutor? Nossa Senhora, parece que quanto mais vai chegando o fim do mandato e o início das novas eleições, mais parece que esse povo está surtando, né? Como assim? Não, pelo amor de Deus, Bolsonaro de novo, não. Tem gente com síndrome de abstinência de dinheiro público. A mídia não para de perder dinheiro, anunciante não dá conta. Eu não sei como ele não adoece com tanta energia negativa. Por falar em presidente, doutor, ele hoje falou, ontem, sexta-feira, já dei o recado, daqui para frente vou agir, diz Bolsonaro sobre exército. Eu não fechei nada. O meu exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais vai mantê-los dentro de casa, disse o presidente. Ele já deu o recado e daqui para frente vai agir. Ele está falando do decreto, doutor? No mínimo. No mínimo, para agir seria para inibir efetivamente esses inimigos da pátria, que não deixam o país andar e ficam não apenas restringindo as liberdades, mas fustigando o chefe de Estado o tempo inteiro. Percebe? Então, essa sabotagem de bastidores, isso deveria ser considerado crime de guerra. O Bolsonaro poderia muito bem, porque ele não vai fazer isso, até porque seria uma decisão heterodoxa. A Constituição fala que o estado de sítio, você pode decretá-lo em estado de guerra. Então, hoje a gente tem uma guerra de quinta geração, uma guerra invisível. Dificilmente Bolsonaro conseguiria a aprovação de um decreto decretando o estado de sítio via Congresso Nacional. Até porque o discurso hoje em torno de uma guerra tem que ser uma guerra dos moldes tradicionais. Mas nada o impediria hoje fazer, pelo meio do 142, garantindo a defesa da pátria, um decreto reconhecendo que vivemos num estado de guerra de quinta geração e dando carta branca para o Ministério da Defesa tomar todas as medidas necessárias a colocar o país nos eixos, estando submetendo os criminosos ao Código Penal Militar e à Justiça Militar. Poderia fazer isso. Uma decisão totalmente heterodoxa, mas ele teria o respaldo popular maciço. 80 milhões de pessoas apoiam Bolsonaro. Percebe? O que está em jogo hoje? É a pátria, a ameaça à pátria. Já extrapolou da questão da disfuncionalidade entre os poderes, do desequilíbrio entre os poderes. Então, a gente botando tudo no mesmo saco, ameaça à pátria, no final das contas, que está em jogo. As riquezas sendo dilapidadas, essa corrupção desenfreada que aconteceu agora na pandemia, que a Polícia Federal está desbaratando, pessoas passando fome, uma divisão da sociedade sendo patrocinada de uma forma escancarada pela manipulação jurídica. O golpe institucional já houve por dentro, pela manipulação do direito. Então, a gente está no estado hoje de guerra de quinta geração, onde o estrago já é enorme, deu um prejuízo gigantesco para o país, e os caras não param. Como é que se trava isso? Então, uma solução, eu diria, heterodoxa, sim, mas tem respaldo constitucional pelo 142 e tem respaldo popular. Eu autorizo, hashtag eu autorizo a fazer o que for necessário para colocar ordem na casa, para fazer a limpeza. Então, fica aí uma ideia, não sei se dificilmente será comprada, mas passa a ideia de radicalização, mas não há radicalização alguma. É só você limpar a área. Quem são os criminosos? Prende esses criminosos, tira de cena. A força militar que garante o regime. Não é o regime que garante a atuação dos militares. Percebe? Os militares concedem que ao Estado um regime tenha vigência. Não é o regime democrático que autoriza os militares a agirem. A gente está o enfoque é outro. A gente está no enfoque de resgate da nossa democracia, ou diria resgate pela pretensão democrática, colocar o país pela primeira vez no rumo democrático, e resgate, sobretudo, do Estado de Direito, que não existe hoje. Então, o Bolsonaro hoje tem tudo nas mãos para resolver o problema do país, absolutamente tudo.
né, eu diria, não está fazendo porque por razões estratégicas, é a minha íntima certeza. Não tem como eu comprovar isso, o que eu estou falando, na minha íntima certeza, mas pegando todas as pontas soltas do quebra-cabeça, na minha leitura, tudo faz sentido, né? Isso aí terá um fim muito em breve, como ele mesmo disse, né? O suplício irá acabar e agora ele vai agir. Vamos aguardar. Doutor, a gente não pode finalizar esse bate-papo sem falar de Joe Biden. O Biden ele está aproximando cada vez mais os Estados Unidos do socialismo, inclusive ele que foi um crítico ferrenho ao muro de Donald Trump, olha só, criou uma crise nas fronteiras dos Estados Unidos e pediu que se levante mais um pouco o muro. Pelo amor de Deus, traz esse muro de volta. Quem teve a péssima ideia de me deixar tirar esse muro? Foi mais ou menos isso que o Biden falou. E agora os generais dos Estados Unidos fazem carta dizendo que Biden está levando o país em direção ao socialismo. A gente está vendo uma atuação muito forte dos militares, doutor. França, Estados Unidos, outros países, Brasil, eles já estão aí meio que, né, se mexendo, né, tirando ali a farda do armário, já estão começando a se exercitar ali, esquentar o corpo. A gente pode dizer que vai ter uma escalada de agentes militares para tentar colocar o mundo de volta nos eixos em diversos hemisférios, né? E isso tudo vai partir como uma força americana, tipo, os Estados Unidos fez legal, vamos fazer todo mundo então? Camila, eu diria que é uma escalada sem volta, isso aí é inevitável. Que humanidade que a gente deseja? Qual será o destino do planeta Terra? Será o destino, né, que esse pessoal do mal deseja ou não? Ou será um país renovado, onde o bem predomine sobre a maldade? Então, tudo isso que está acontecendo é previsível, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos é provisório. É provisório. O fato, por exemplo, por que agora a justiça está acelerando a contagem das apurações, comprovando as falcatruas que houve em 2020 nas eleições? Por que só agora? Isso não é estranho, teoricamente, com um presidente de esquerda que está transformando o país num Estado socialista, como disse aí a Carta dos Generais? Por que não fez isso enquanto Trump estava no poder, se ele realmente tinha o poder nas mãos? Qual é a lógica disso? A lógica é nenhuma, a lógica é zero. Se supostamente houve uma ameaça, houve alguma intimidação da justiça enquanto Trump estava no poder, por que agora, com o esquerdista no poder, essa ameaça desapareceu e tudo começou ali colocando em xeque essa suposta lisura que os demoniocratas dizem que houve nas eleições, né? Então, assim, tudo está acontecendo conforme o script dentro de uma guerra de quinta geração. E a força militar dará a cartada final no momento exato. E esse castelo de cartas será, eu diria, derrubado para a felicidade geral da nação. Não é da nação rubro-negra aqui no Rio de Janeiro, mas da nação brasileira, da nação ocidental e, diria, porque não mundial, das pessoas de bem. Então, vamos aguardar que vem coisas boas pela frente. Sempre eu gosto de passar essa mensagem de otimismo, porque é a vida. A vida foi feita para isso. A gente aprende com sofrimento, pelo menos deveria, e devemos nos tornar pessoas melhores. Então, a gente está passando por essa fase e logo, logo ela termina. Vitoriosa, obviamente. Doutor, uma coisa interessante está acontecendo nos Estados Unidos, está tendo recontagem de votos, né? Eu acho que eles pensaram assim, puta, erramos feio, né? Literalmente cagamos. Precisamos limpar isso, o único jeito de limpar é mostrando que a gente realmente roubou as eleições. E aqui no Brasil, o Janino, pai da urna eletrônica, inclusive, que está no TSE desde 1900 e Guaraná com rolha, ele foi mandado embora do TSE semana passada por conta do travamento nas últimas eleições. O Janino entrou com a bunda, o TSE com o pé e expulsaram ele de lá. Que nos causa até uma certa curiosidade, né? Porque em 2014 ele já estava lá e houve o travamento das urnas que deu a vitória para Dilma. Aí em 2020 houve o travamento das urnas que o Barroso garantiu que, tipo, foi só um travamento, tipo, muitos dados e aí travou, nada a ver, e agora fala, tira esse cara daqui que pode rolar problema agora que eles estão pedindo o voto auditável.
Doutor, o que podemos esperar para a próxima semana? Olha, eu diria a farsa da política vai continuar, a intensidade do discurso do Bolsonaro tende a aumentar e eu acredito que deva começar a vir ações efetivas com base no que o Bolsonaro falou ontem. Agora eu vou começar a agir. Porque acho que Batatais, em São Paulo, o prefeito fechou tudo. Né? Fechou tudo, está tocando terror. Há cidades ainda, tem outras cidades que me mandaram um decreto, eu esqueci o nome, está se fechando. Ou seja, eles estão ali pagando para ver a postura do presidente. Em relação lá dos Estados Unidos, Camila, só para deixar para as pessoas refletirem o seguinte, quem estuda a personalidade humana, o Trump, tem um tipo de personalidade, é o chamado tipo 8, ele tem uma liderança voltada para o lado exterior, para o lado social. E a personalidade dele é uma personalidade que não condiz em absolutamente nada do que ele fez nos últimos 2 anos em relação à aceitação de falcatruas, à aceitação de ataques, essa passividade completa, essa omissão. Se você analisar o histórico de vida do Trump, histórico vitorioso, os discursos, ele é um cara vingativo, não desiste jamais, um cara extremamente inteligente. Ele não deixou o governo de mão beijada. Teve ordens executivas assinadas em 2018, ele já está dizendo que ia haver fraude já há muito tempo atrás. Ele foi eleito com apoio militar, poucos falam isso. Então, tudo está acontecendo conforme o script. O presidente americano ele tem competência para declarar secretamente lei marcial, por exemplo, ato insurrecional, determinar o cumprimento de ordens executivas também. É o chamado PED, P-E-A-D. É um ato normativo que o Eisenhower, na década de 50, editou. Um ato secreto onde fez várias coisas. Então, o Trump, ele saiu e praticamente 99% das pessoas dão o cara como derrotado, como um cara que não fez nada. Todo mundo sabia como os comunistas agiam. Só o Trump não sabia, com todo o poder que ele tinha, todo o sistema de inteligência, todo o poderio militar americano. Então, não é bem assim. A gente está vendo o que aconteceu em Washington, tudo cercado, está vendo essas coisinhas ali, essas incógnitas aí, isoladas, as notícias chegam aqui picadas. Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. No estado de guerra, de quinta geração, sobretudo, os militares agem com sigilo e com surpresa. Por enquanto, estamos na área do sigilo. E, como você bem disse, a escalada militar está havendo. Pelo menos na manifestação de gente da reserva, no discurso, foi na França, agora nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, com a carta lá do presidente do clube militar, e com a população sedenta para que haja alguma coisa mais concreta. Então, as coisas estão acontecendo. Só ter um pouquinho de paciência e parar de se nutrir de informações negativas, de análises pessimistas, derrotistas, focar, eu diria, olhar para dentro. Conheça-te a ti mesmo, vá ler um bom livro, vá ver um bom filme, esqueça um pouquinho isso tudo que está acontecendo, que o tempo vai passar mais rápido e o desfecho que a gente quer, eu diria que vai vir de uma forma maravilhosa. Então, é isso, confiança sempre. E para a semana que vem, eu diria que um pouco do teatro, mais ações do presidente e esse estado de opressão diminuindo. Eu estou sentindo que está diminuindo. Tá? As pessoas, esses pseudos governantes estão aí abrindo, relativizando. Então, as coisas estão acontecendo lentamente, sim, mas estão acontecendo. E esqueçam esses inimigos da pátria que ficam atiçando o judiciário para encurralar o presidente da República, que isso não vai dar absolutamente nada. Então, confiança sempre. Doutor, canal, telefone, Instagram, Twitter, tudo. Camila, minha amiga, Renata R. Gomes Oficial, Instagram e Twitter, YouTube, Face e Telegram, Renata R. Gomes. Quem quiser minha trilogia, é só mandar um zap, aí a gente envia. DDD 21 99989 9657. O senhor pode repetir? 21 99989 9657. Doutor, muito obrigada pela sua ilustre presença, que sempre nos abrilhanta aí com a sua inteligência, a sua análise
otimista, que traz aí tanta esperança para que a gente possa enfrentar essa semana, que geralmente, e anda sendo, né? Espero que não seja por muito tempo, mas está sendo algumas semanas duras. Então, muito obrigada aí por trazer um pouco de esperança, um pouco de alento, as palavras esperançosas mesmo, né? Acho que eu não tenho outra palavra para definir. Muito obrigada, e eu também quero agradecer ao pessoal que nos assiste, que curte, comenta. Claro que vão se inscrever no canal do doutor Renato R. Gomes, que ele faz live de segunda, terça, quarta e quinta, sendo segunda e quarta às 21 horas e terça e quinta às 18 horas, com a principal análise do dia, e vão seguir ele também lá no Twitter. Peço que curtem, compartilhem, comentem esse vídeo também para ajudar a engajar. E amanhã de manhã, domingo de manhã, 6h30 da manhã, tem o Giro Internacional com o correspondente da Inglaterra, Ivan Kleber. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Tchau.